Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Um pedacinho do Maná dos Céus, amado, que eu gostaria de analisar a oração de Davi, onde ele ora a Deus, arrependido por causa dos seus pecados. Salmo 51, versículo 1 até o versículo 13. Davi se aproxima de Deus com um coração humilde, com uma alma atribulada, angustiada, com uma alma constrita e quebrantado. Ele reconhece a sua iniquidade, ele reconhece seus pecados. Ele ora assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão da tua misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que ama a verdade, no íntimo, no oculto me faze conhecer a sabedoria. Purifica-me com isope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os seus caminhos e aos pecadores a ti se converterão. Muito bem, amados, diletos, irmãos, aqui nós vemos o salmo de arrependimento. Todos os cristãos deveriam conhecer esse salmo. Esse salmo deveria ser entoado todo instante da nossa vida. Esse salmo deveria ser o louvor da nossa própria alma. Davi, ele havia pecado contra Deus. Ele havia se afastado da presença de Deus. Ele havia se afastado do caminho da verdade. Havia cometido um crime, um adultério. Havia feito aquilo que Deus condena mediante a sua palavra. E ele, arrependido, chega e ora a Deus pedindo pela misericórdia de Deus, pedindo que Deus tivesse misericórdia da sua alma, que Deus tivesse compaixão dele, clamando pela misericórdia, pela benignidade, pedindo que Deus apagasse as suas transgressões. Portanto, amados, diletos irmãos, a oração é o modo pela qual o homem fala com Deus e coloca-se diante dele, diante da presença de Deus. Ele coloca-se diante de Deus e a Deus ele conta a sua alegria e também conta a sua tristeza. Ele conta para Deus a sua necessidade, o anseio da sua alma. Enfim, tudo que aflige a alma do ser humano, ele conta para Deus em oração.
principalmente quando pecamos, quando se peca e através da oração que se chega a Deus para confessar as culpas e pedir-lhe o seu perdão. A oração que Davi fez logo após ser confrontado pelo profeta Natã a respeito do seu adultério com Betseba, segundo ele tinha pecado, segundo o profeta havia dito para ele que ele havia cometido pecado contra Deus, e seguindo ele havia cometido também o assassinato de Urias, que era marido de Betseba. É o exemplo de que se devemos fazer, amado, ao aproximarmos de Deus e reconhecer que pecamos contra Ele. Se cometemos alguma falha diante de Deus, devemos seguir o exemplo de Davi. Não tentar ocultar nosso pecado, mas confessar a Ele, a fim de alcançar misericórdia diante do seu infinito amor. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado afronta ao próprio Deus. Pecado, amados, é transgressões. São transgressões deliberadas. São transgressões conscientes de que transgredimos as leis estabelecidas por Deus. O pecado afronta o caráter de Deus. O pecado afronta a santidade de Deus. Essa falta que nós cometemos, ele não é conforme com a lei moral de Deus. Ao afastarmos de Deus, nos tornamos rebelde contra Deus. Então, é a rebelião contra Deus. Quem usa dessa prática se distancia da comunhão com seu Deus, que por hipótese alguma comunga com o pecado ou com alguém que permanece nesse estado pecaminoso. Deus não justifica o homem se ele não se arrepende do seu pecado. Davi pecou gravemente e permaneceu em pecado até que foi advertido pelo profeta. E quando ele é advertido pelo profeta, ele reconhece seu próprio erro, se arrependeu e suplicou ao Senhor que perdoasse a sua iniquidade. O pecado, amado, tem sua consequência. A consequência do pecado é muito grande. Nós vemos que o relato do rei Davi evidencia que o pecado entristece o Espírito Santo, pois Davi sentiu que o Espírito de Deus havia se separado dele. Então ele sentiu que a causa da separação entre Deus e ele era que o Espírito de Deus havia se afastado dele. Esse foi o afastamento de Deus que Davi sentiu em sua própria alma. A única maneira de o crente manter a comunhão com Deus é por meio do Espírito Santo. É por meio da presença do Espírito Santo. É andar segundo a própria vontade estabelecida pelo Espírito Santo de Deus, amado. É isso que o apóstolo Paulo nos explica no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, 2, 8, 9, 13 e 14. E todos nós, amados, quando cometemos algum pecado contra Deus, a nossa consciência, a nossa natureza, ele nos alerta que estamos perdendo a comunhão de Deus. Ele traz a nossa consciência de que pecamos contra Deus. A expressão que Davi usou para rogar a Deus a sua purificação revela
o reconhecimento do seu estado de impureza moral, pois havia cometido delito contra a santidade de Deus. Ele havia se afastado da própria lei de Deus. Então o salmista ora a Deus, pede a misericórdia de Deus. E ao pedir a Deus que o limpasse com isopo, no versículo 7, ele revela que se havia contaminado de tal forma que ele se considerava um leproso, ou alguém que havia tocado em alguém que fosse leproso ou tivesse morto. Símbolo de impureza máxima, segundo a própria lei Levítico, segundo a própria lei estabelecida por Deus no livro de Levi, capítulo 14, e também no livro de Número, capítulo 16 até o versículo 19. O pecado destrói a paz com Deus e afasta a cada um de nós da paz e da comunhão com Deus. E essa falta que nós sentimos da paz de Deus, pois nós sentimos como se estivéssemos sendo abandonados por Deus, como decorrência do próprio pecado. É como um sinal vermelho, amado, a fim de que o crente pare imediatamente e volte-se novamente para o Deus, o seu Criador, arrependido em oração. É preciso, amado, que haja arrependimento. É preciso que se arrependa. É preciso que haja confissão, que confesse o seu pecado. Mas não somente haja arrependimento e confissão, mas que abandone a prática desse pecado. E pela fé em Cristo e por Ele receba o perdão de Deus. É isso que o apóstolo João nos explica no livro de 1 João 1, versos 7 a 9. É preciso então confessar a Deus, reconhecer e confessar o próprio pecado. Davi fez essa oração, que é o modelo para nós. Ao pecar, Davi não considerou as consequências dos seus atos. No entanto, assim que caiu em si como um servo totalmente destruído, assim que ele caiu em si, no seu próprio pecado, reconheceu a gravidade dos seus atos, dos atos cometidos contra o seu Criador. E a necessidade que ele sentiu foi de confessar, para em seguida pedir perdão ao seu Criador. Todo ser humano, amados, deve saber que aquele que escolhe esconder as suas transgressões nunca prosperará. É isso que Provérbios 28:13 explica. Aquele que esconde a sua transgressão nunca prosperará. Mas o que confessa, e não somente confessar, mas deixa, alcançará a misericórdia de Deus. O rei Davi sabia, amados, que seu pecado era, em primeiro lugar, contra o próprio Deus. Ele reconhece isso na sua oração, no versículo 4. E no Salmo 32, Davi mostra o dever e a necessidade de reconhecer e de confessar o pecado a Deus. No Salmo 32, ele diz que até os ossos dele se tornou quebradiço por causa do pecado. Ele diz que até o humor dele se tornou em seguidão de esteio. Isso, ele passou a ser uma pessoa má-humorada, uma pessoa difícil de se conviver com ele, aborrecido, amargurado. Então, precisamos, amado,
fazer a oração do próprio arrependimento. Davi conhecia Deus e sabia que só homens limpos de mãos e puros de coração entra no santuário, na presença de Deus, e é por ele abençoado. É isso que Salmo 24, verso 3 e 4 nos explica. O seu salmo revela que ele conhecia a Deus pessoalmente e tinha um relacionamento íntimo com seu Senhor. Ele reconheceu seu pecado e pediu que Deus o limpasse de todo o mal. Como todos os crentes que desobedecem às ordenanças divinas, Davi estava sentindo agora a angústia resultante da falta da comunhão com Deus. O pecado era como um muro de separação que o impedia de ver e sentir a presença de um Deus Todo-Poderoso. Amados, diletos irmãos, para um homem que se chama homem de Deus, para um homem que é pregador da palavra de Deus, sentir-se isolado da presença de Deus é como se estivesse da própria morte. Para um homem acostumado a ter a comunhão com o Criador, o vazio provocado pela falta desta comunhão dói como uma espada que penetra a própria alma, como um corpo com os ossos quebrados, com a tristeza havia tomado conta do seu ser. Ele deixou bem claro isso na oração que ele disse no Salmo de número 32. Todo o meu corpo dói, os meus ossos foram quebrados devido aos meus pecados. Mas Davi faz a oração pedindo que Deus restaure, que perdoa o seu pecado, a sua iniquidade. Ele ora pela restauração, que Deus perdoa a sua falha. O arrependimento é a própria tristeza que o homem sente em sua alma. Davi tinha consciência do seu pecado, porém sabia que Deus está sempre disposto a perdoar todo homem que com um coração arrependido volta-se para Ele, confessando sua culpa e rejeitando o próprio pecado por meio da oração espontânea e sincera a Deus. Então Deus, quando ouve esta oração, Ele perdoa. O perdão divino está à disposição de todos nós, amados, que arrependido confessarmos a Deus os nossos pecados e aceitarmos a purificação providenciado pelo Senhor mediante o sangue do seu Filho amado, mediante o sangue do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Todavia é necessário que venhamos rejeitar totalmente a prática do pecado, pois, amados irmãos, para que venhamos alcançar a misericórdia, é necessário que venhamos confessar e deixar de praticar todo tipo de iniquidade. É necessário que haja uma mudança de atitude. O verdadeiro arrependimento resulta em mudança de vida. Pode se tornar como exemplo o filho pródigo. Ele, distante do pai, sem dinheiro ou sem condição digna de inclusive se alimentar, ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece a sua falha. Ele reconhece que havia pecado e resolveu voltar até a casa do seu pai. Confessou suas transgressões ao pai e pediu-lhe perdão.
O importante, porém, foi que a oração o levou à ação. Ele foi e fez tudo o que havia proposto e alcançou a misericórdia. É isso que o livro de Lucas, capítulo 15, verso 11 até o verso 24 nos explica. Davi também demonstrou com atos sinceros o profundo arrependimento vindo de uma alma constrita e quebrantada, entrar na presença do altar da oração, da adoração a Deus, orando com fervor, pedindo que Deus restabelecesse a comunhão que ele havia perdido. Ele pedia renovação interior. Ele pedia que Deus criasse a ele, que desse a ele um coração puro e que renovasse ele com a presença do Espírito de Deus. Na oração de Davi pode-se ver que o Senhor já estava trabalhando em seu interior. Observe que o desejo de Davi, depois de confessar seu pecado e buscar o perdão de Deus, ele deseja um espírito voluntário, o que demonstra o seu desejo e a sua disposição de servir a Deus voluntariamente, ensinar os caminhos do Senhor para outros que estavam transgredindo a própria palavra de Deus. Assim que se sente perdoado, Davi se propõe a falar sobre o quanto Deus fora compassivo e misericordioso com ele, para que mais pecadores como ele se convertesse dos seus próprios maus caminhos. Davi não se contenta com apenas desfrutar do perdão divino. Ele também quer que o mundo conheça o Deus perdoador. E é necessário, amado, depois de fazermos esta oração, confessando a Deus, louvar a Deus, conhecendo o seu infinito amor. Davi sabia que a situação de pecado que se encontrava, seus louvores não seriam aceitos. Era necessário que, antes de oferecer sacrifício de adoração a Deus, ele se quebrantasse diante de Deus. Só então estaria livre para louvá-lo. Deus recebe o louvor dos seus filhos que são obedientes, que procura viver de acordo com a palavra. Ele denomina verdadeiros adoradores. Verdadeiro louvor a Deus não está em palavra ou canções, mas primeiramente na vida santa e consagrada e no testemunho do adorador. A prontidão para agradar a Deus e buscar a presença desse Deus. Isso é uma das características mais marcantes de um homem perdoado por Deus. É o desejo profundo de agradá-lo. O próprio Jesus fez alusão a este fato quando estava em casa de Simão. No capítulo de Lucas 7, versículo 36 a 50. A motivação maior do serviço do crente no reino é o fato de ter sido perdoado. Isto, amados irmãos, deve fazer parte da nossa vida. Devemos fazer tudo e qualquer coisa para agradar a Deus, que nos leva a sermos perdoados por Ele, que nos leva ao arrependimento. Ficamos livres, amado, da sentença da morte e do inferno, que tenta de toda maneira ceifar a nossa própria alma. E por isso, um dos desejos expressos por Davi em sua oração foi de ser prestador de serviço para Deus com espírito voluntário. A oração, meu irmão, minha irmã, é o instrumento de comunhão com Deus, inclusive para aquele que perdeu esta comunhão por causa do pecado. Depois que o homem reconhece que pecou
E através da oração, de uma oração sincera, busque a purificação do seu pecado, confessando os seus atos pecaminosos ao Senhor, pedindo-lhe o seu perdão, com verdadeiro arrependimento, ele recebe um novo coração, ele recebe a natureza divina. O Espírito de Deus vem sobre ele e purifica. O sangue carmesim do Senhor Jesus lava ele totalmente do pecado, para que possamos seguir uma vida amorosa na presença do Senhor Jesus. Então, precisamos, amados, estar no altar da oração, entregarmos-nos ao altar da oração, com divina reverência ao nosso Criador e Salvador da nossa vida. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.